Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni, sou consultor de investimentos. Nesse vídeo, novamente, a gente vai comentar sobre a carteira pública que eu faço aqui com vocês no canal. Lembrando que os recursos que eu invisto nessa carteira pública são oriundos do próprio canal do YouTube. Então, se você está assistindo, por favor, dê seu apoio para que essa carteira também evolua cada vez mais rápido, tá bom? Aqui, pessoal, como vocês podem ver, o modo que a gente está vendo hoje, a nossa carteira mudou, tá? A Clear, como ela é do grupo XP, a própria XP já está mudando, então a própria Rico e a Clear, que são dois braços da própria XP, tá com a mesma visualização agora que a XP. Então mudou bastante coisa, como vocês podem ver, é muito parecido, tá? E o valor que eu estou aportando, né, nesse primeiro momento aqui, como vocês podem ver. Então, aqui no meu extrato eu consigo visualizar, pessoal, do 202,48 de valor que a gente vai investir, tá? Foi mais ou menos R$ 200 para esse mês de agosto. Lembrando que esse 1,40 na verdade foi o que restou de R$ 100, na verdade, do mês passado que eu fiz o investimento e acabou não coincidindo os valores e sobrou 1,40, tá bom? E o rendimento aqui de 1,8 do VGHF, tá? E o do MCHY também tende a entregar o dividendo. Como mudou a plataforma, muitos dos números que a gente tinha antes cortou. Ainda bem que eu consegui fazer o acompanhamento ali por meio do Gorilla, tá bom? Nesse mês, eu vou fazer, primeiramente, um comentário sobre os fundos que a gente tem hoje, tá? Que é o MCHY e o VGHF, tá? Então, eu peguei o último relatório que eu tenho disponível dos dois fundos e a gente vai dar uma olhadinha, tá? Então, MCHY, um fundo de papel, né? Uma taxa de gestão um pouco maior, tem a taxa de administração, né? É claro que essa taxa de performance aqui, ó, 20% sobre o que ceder do IPCA mais 6%, é basicamente uma taxa de administração a mais, tá? Basicamente porque 20% sobre IPCA mais 6, sendo que é um fundo que tem um risco um pouco maior, é quase obrigatório, na verdade, quase sempre vai acontecer esse cenário. Então é 20% realmente sobre IPCA mais 6, ok? Portfólio, né? Então, aí o on cost de imóveis, 8,7 e o de médio dos FIIs, 8% do PL, 13,9. Bom, então, comentários do gestor, conforme comentamos, né? O investimento de um CRI CDI mais 5, uma rentabilidade bem de high yield mesmo, e, consequente, durante o mês foi integralizado mais uma operação no montante de 85 milhões de uma taxa de PCA mais 9,5. Formamos 100% dos CRIs na carteira permanecem adimplentes, tudo pagando certinho, e todas as parcelas referente a julho, com vencimento até a data de publicação desse relatório, já foram pagas. Ok? Maravilha, vamos lá. Resultados entregues. Nos últimos 12 e 6 meses, o MCHY entregou IPCA mais 9,9 e IPCA 8,4, líquido de imposto, respectivamente, né? Nos últimos 12, 9,9 e últimos 6, 8,4. Tá bom? Aqui a gente consegue ver os números mais certinhos, ok. Desde o início, o MCHY sempre distribuiu pelo menos 11 centavos por cota e tende a manter esse cenário, tá? Porque o fundo tem bastante CRI ligado à inflação e a inflação a gente está vendo que começou a evoluir um pouco. Por que eu estou falando isso? Vou até puxar aqui com vocês, né? Boletim Focus. É um site que a gente consegue visualizar essas informações, ó, relatório do mercado. A gente vem aqui em estatística e a gente vê a inflação, tá? A inflação ela vai demonstrar aqui, né? Hoje está subindo, colocar, aproximar um pouquinho mais. Se eu colocar em tela cheia, infelizmente ela para de gravar, não sei porquê, pessoal, mas é isso. Mas ó, desde abril, né? Abril a gente atingiu ali um mínimo de 3,69 e a partir daí até aqui julho, né? Que deu 4,50. A gente viu que a inflação está avançando. E com esses últimos meses avançando, naturalmente o rendimento de fundos que tenham mais IPCA vão aumentar. E como o dividendo ele é atrasado, sempre atrasado, faz com que o dividendo, na verdade, daqui de julho, de agosto, setembro, outubro, perdão, esteja um pouco mais alto do que o normal, tá bom? Do que a realidade que a gente tinha antes até abril, beleza? Outro ponto, tá, pessoal, que a gente vê também é a questão, até vou pegar aqui o Tesouro Direto. Por exemplo, pessoal, se a gente pega aqui o título de PCA 2045, a gente vê aqui ó, no período de um ano, ou 90 dias para ficar mais fácil, a gente vê que o título evoluiu bastante, tá? Isso foi por conta da queda da taxa. Então, antes estava pagando 6,65, um pouco mais, e agora começou a reduzir
por conta também da questão da economia americana, tá? Provavelmente eles vão entrar num período de uma recessão ou pelo menos uma desaceleração do crescimento da economia e faz com que os juros de longo prazo deles estejam diminuindo. Lá diminuindo, aqui também consegue diminuir, mesmo a nossa questão fiscal. Inclusive, vou deixar um card aqui sobre o que eu estou falando, tá? A questão fiscal do Brasil está piorando desde o início do ano de 2023 até o momento, tá? A gente está aumentando nossa dívida interna, ok? Isso acaba impactando principalmente no gasto público, porque grande parte, cada vez uma parte maior da parcela do gasto público vai para pagamento de dívidas públicas, tá bom? Mas voltando aqui então para o cenário base, então naturalmente esse dividendo tende a aumentar ou se estabilizar, então eu vejo como um fundo que vai continuar entregando bons rendimentos, tá bom? Aqui a gente consegue ver os resultados totais, aqui o percentual da carteira, tem bastante valor em caixa ainda, isso é muito bom, tá? Eu vejo com bons olhos porque o fundo tem bastante liberdade do que fazer e o outro ponto é que o fundo consegue evoluir ainda mais o rendimento se ele quiser, ok? Então ele já paga o dividendo muito alto de 14%, 13%, porém ainda assim ele consegue conservar o caixa de 25%, tá bom? E como eu falei para vocês, eles têm bastante PCA, mas também tem o CDI, e que nesse momento, se a gente calcular em cima ali da inflação, tá IPCA mais 6% mais ou menos, tá bom? Então, como a maior parte das rentabilidades do CDI é CDI mais 5,5, é mais ou menos o que vai render IPCA mais 10,9, tá? Mais ou menos. Quase a mesma lógica com o valor atual do CDI, na data que eu estou falando, de agosto, tá bom? Aqui a gente consegue ver a tabela, né, do portfólio do MCHY, tá? A taxa, né, o LTV, lembrando que LTV menor é melhor para o fundo, tá? Porque ele consegue ter mais garantias. Quanto maior, na verdade, é pior porque tem menos garantias ou as garantias estão quase totalmente no valor ali do crédito, beleza? Então, detalhamento estruturado. Bom, pessoal, nos primeiros vídeos eu já comentei um pouco mais a fundo sobre o portfólio do MCHY. Aqui do VGHF, tá? A gente consegue ver que a distribuição do rendimento referente foi de 13,1 ao ano sobre o valor da cota. Então, o dividendo também um pouco maior, né? IPCA mais 9,8, tá? Realmente bastante grande. Também taxa de performance de 20% sobre o QCD, IPCA mais a média do yield anual do IMAB no semestre civil anterior, com o valor mínimo de IPCA mais 3 ao ano, ok? Caso essa média seja inferior a 4% ao ano, a mesma será crescida a 1% ao ano. Bom, é uma métrica que eles utilizam, um pouco confusa, eu acredito, porém segue quase a mesma lógica que o MCHY. O MCHY uma taxa um pouco maior, mas não é à toa porque ela entrega resultado, tá? A gente consegue ver aqui, né, eventos subsequentes, no início do mês de julho, Guai Curus representa 0,7 do PL, tem devedores SPE e garantidora incorporadora tal, não pagou a parcela de juros ficando inadimplente, ou seja, um ponto negativo aqui para o fundo, tá? Esse CRI conta com a alienação fiduciária já registrada de 2 terrenos na cidade de São Paulo, e lembrando, tá, pessoal, por isso que é importante diversificação. Imagina se esse percentual aqui representasse, por exemplo, 12% do PL. Imagina o quanto que isso, o rendimento, né, e diminuiria de um mês para o outro, tá bom? A gestora já está tomando as providências cabíveis administrativas e a resolução da questão o mais rápido possível. Então, aqui a gente consegue ver o cupom, né, em relação ao indexador e o percentual do PL de cada CRI. Realmente bastante diversificado e eu gosto bastante do VGHF por conta disso, tá? Dessa diversificação que ele tem em vários CRIs. Claro que ele é um fundo que consegue trabalhar high yield com high grade, tá bom? Então, como que você sabe disso, Giovanni? É porque, principalmente, olha as taxas, tá, pessoal? IPCA mais 11. IPCA mais 11 é um fundo naturalmente mais high yield, é um CRI mais high yield, tá? Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, a gente consegue achar IPCA mais 6, né? Ó, IPCA mais 5, por exemplo. Naturalmente, vai ser um high grade, tá bom? O IPCA mais 6 aqui também, mais high grade. Então, ele consegue trabalhar os dois mundos de forma eficiente. Também tem a carteira de fundos imobiliários. Tá nesse momento de instabilidade, né, ele tende a sofrer um pouco, né, principalmente por conta do aumento de juros
no longo prazo, só que agora, como está sendo inverso esse processo, naturalmente, como ele tem bastante fundo de tijolo e desenvolvimento, tende a se beneficiar, tá bom? E ele também investe em fundos de recebíveis, né? O Canip, CYCR também são outras opções que vão entregar um dividendo interessante, né? Como vocês podem ver, ó, de 14%, 10%, tá? Mas é uma forma de diversificação do fundo. Aqui a alocação por ativo, pessoal, 58% em CRI, 35% em FI e outras operações ali representando de 3 a 5% mais ou menos do patrimônio. Maior parte em PCA, mas também bastante dividido em CDI, tá bom? Então ele consegue se beneficiar desse momento em que o CDI está com uma taxa mais alta e como ele tinha operações que eram ligadas a IPCA mais alguma taxa, com a taxa de juros reduzindo, o valor patrimonial desses fundos tende a aumentar nesse período, tá bom? Então, provavelmente o desconto da cota vai, de forma maquiada, na verdade, né, vai aumentar. Então, provavelmente isso deve refletir num aumento do valor das cotas, tá? Aqui a política de estratégia, mas lembrando, sempre revisite os vídeos que eu gravei anteriormente, tá bom, pessoal? Bom, nesse vídeo aqui eu vou inserir mais 2 fundos na carteira, que seria um fundo VCJR, que ele vai explorar mais fundos, mais CRIs de IPCA, não tanto CDI, e outro fundo que aí sim vai ser um fundo de tijolo, primeiro fundo de tijolo da nossa carteira, que seria o LVBI, tá bom? Lembrando, pessoal, que isso não é uma recomendação de investimentos, essa carteira que eu estou montando serve para minha situação. Eu tenho assumido, eu sou um investidor um pouco mais arrojado e assumo um pouco mais de risco, porém eu prezo pela diversificação. Por que eu não tenho tantos fundos ainda na carteira? Porque o valor patrimonial ainda é pequeno, tá, pessoal? A ideia é construir um patrimônio ali em torno de 10 a 12 fundos investidos. E, claro, vai depender de vocês também se essa carteira vai evoluir mais rápido ou vai evoluir um pouco mais devagar. Vai depender principalmente de como o canal vai andar, beleza? Em relação aqui ao VCJR, eu já comentei, inclusive já fiz alguns vídeos sobre o ativo, tá? Ele vai ter uma rentabilidade média de IPCA mais 10,5, então um pouco maior do que os outros fundos, e o valor de mercado está descontado em relação ao valor patrimonial, então também acaba sendo interessante. Se a gente pegar aqui o histórico do VCJR, questão de preço, a gente vai ver que, claro, no último dia está aumentando por conta dessa questão que comentei de juros de longo prazo e reduzindo, mas no ano, né, a gente vê que é um fundo que ele tende a se manter no 0 a 0, porém, se compararmos a abril, ele teve uma queda de 4, 5%, tá? Então, eu vejo uma oportunidade de compra, sinceramente, por isso que eu estou comprando ele nesse momento, tá bom? Lembrando que não é uma recomendação de investimentos, esse fundo serve para o meu caso. Se você for comprar algum ativo, sempre faça esse tipo de análise antes, tá? Veja o relatório, veja os ativos em si, ou você assina uma casa de análise. Inclusive, eu sempre deixo aqui no final do vídeo a casa de análise que eu recomendo, que eu trabalho inclusive nela. Eu sou consultor de investimentos, não sou analista, tá, pessoal? Então, não é uma recomendação, lembrando, de investimentos. E aí, a gente consegue ver alguns números aqui, o fundo 108% alocado, então ele tem alavancagem, tem um risco a maior, então tomar bastante cuidado, né? Ele vem pagar bons rendimentos, mas não tende a manter esses 1%, 1,21% e realmente em torno de 0,9% até no máximo por cento, porque ele vai depender principalmente da inflação. Aqui a gente consegue ver o resumo da carteira, como vocês podem ver, 90% IPCA, um pouquinho de CDI, mas maior parte IPCA. Tá? Maiores posições, 10% no Hotel Fasano, entre outros, né? Cirela também, que eu gosto bastante da empresa, mas 80%, 82% das garantias do fundo concentradas em São Paulo, então não tem uma diversificação tão grande regionalmente, então realmente é um fundo bastante high yield, tomar cuidado com a exposição nele, tá bom? Realmente. Mas no geral, ele é um fundo que vai trazer uma diversificação interessante, né? Então aqui vocês podem ver os percentuais, tá? Ele foi um fundo que estava mais concentrado, se a gente pegar ali um ano atrás, principalmente, vai estar um fundo bem mais concentrado que está hoje. Então, a ideia do fundo é diversificar, realmente, isso eu gosto bastante, e focar em ativos que sejam ligados a IPCA e com high yield, tá bom? Então, isso me interessa. Na prática, estou procurando isso para minha carteira, então, por isso que vou fazer investimento. Outro fundo que eu gosto, né, no caso que vou inserir na carteira, é o LVBI, um fundo de logística, tá? Um fundo de tijolo. Ele vai estar explorando
eu vejo, né, de forma um pouco mais eficiente do que outros fundos do mercado. Se a gente comparar também o valor do patrimônio da cota com o fechamento da cota, a gente vê um desconto em relação ao valor patrimonial. Eu vejo isso com bons olhos. Outro ponto bacana, pessoal, a vacância física se manteve em 0,8%, bem baixa. Então, com desconto em relação ao valor patrimonial, com a vacância bastante baixa, eu vejo bem os imóveis eles com bastante qualidade, histórico de distribuição aumentando conforme o tempo, né? Então teve correção também. Isso é muito bom, tá? Isso é basicamente corrigindo em relação ao valor patrimonial no longo prazo. Ganha do IFIX também no longo prazo, tá? Isso que é legal, nos últimos 6, 7 anos a gente consegue ver essa evolução acima do IFIX e do próprio CDI, tá? Número de cotistas aumentando também, né? Carteira de ativos a gente consegue ver o percentual da receita, que ele está conseguindo ainda diversificar, naturalmente com mais subscrições ele deve aumentar essa diversificação, né? A gente consegue ver quais são as classes aqui dos ativos, quase todas classe A, 95%, né? Consegue ter diversificação regional, consegue ter diversificação também em relação aos contratos, tem contratos atípicos que são os mais interessantes. Aqui alguns detalhes específicos, mas seria basicamente isso, tá, pessoal? Bom, pessoal, voltando aqui então, fiz a compra então do LVBI e também do VCJR, como vocês podem ver aqui, tá? Comprei uma cota 113,40 e do VCJR 91,91. Normal, a oscilação de mercado, tá bom, pessoal? Eu não me importo muito com o valor patrimonial total, eu me importo mais com o rendimento que vai cair no mês. Lembrando que é interessante você sempre diversificar sua carteira com fundos de tijolos e fundos de papel, porque o fundo de papel ele sempre vai pagar toda a correção monetária, que é a inflação, o CDI, no rendimento. Só que no longo prazo, isso faz com que o fundo em si, o valor patrimonial tenda a ficar estável, né, e ficar exatamente igual nos últimos 10 anos, por exemplo, o MXRF é a mesma situação, tá? Então, já o fundo de tijolo, ele faz com que a cota em si ela vai se valorizando conforme o tempo, porque tem imóveis dentro do fundo que conseguem ir se valorizando, tá? E corrigindo com a inflação, tá bom? Então, na prática, é interessante manter esses dois para você trabalhar um dividendo mais alto com fundo de papel, mas ao mesmo tempo você corrigindo o seu poder de compra com os fundos. E no momento que você for começar a utilizar esse valor, você consegue estar utilizando sem deteriorar tanto o seu patrimônio, dado que se você tivesse uma carteira de papel, né, só formado por papel, daqui 10 anos provavelmente a sua carteira estaria bastante reduzida no poder de compra que está pagando para você, tá bom? Então tomar cuidado em relação a isso, ok? Nesse vídeo comentei sobre os 4 fundos que a gente tem ainda na carteira, tá? Dê a sua opinião aqui abaixo, dê inclusive a sua sugestão de próximos fundos que a gente pode incluir na carteira, lembrando que a minha ideia é colocar entre 10 a 12 fundos e a gente vai procurar mais fundos de tijolos, procurar também fundos mais ligados a papel, né? O VGHF e o MCHY são mais multi-estratégia, o VCJR seria mais fundo mais de papel, e o LVBI galpão logístico, então tem outros segmentos que a gente ainda vai trabalhar, beleza? Vou atualizando vocês com mais informações conforme o tempo. Por favor, me acompanhe lá no grupo do Telegram também. Sempre coloco alguma mensagem. Se você quiser me perguntar alguma coisa diretamente também, fica à vontade em mandar por lá. Até mais e até o próximo vídeo.